referente à operação... Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui e a gente vai posicionar os delegados, tá bom? Pode ir ali, Amazon Post, com licença, podem vir mais à frente. Pronto, tá? Sem se bater. Tá, tipo, você vem aqui só pra ler. Daremos início à abertura do atendimento à imprensa referente à Operação Papel Carbono, realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 12 de dezembro. Compõe o dispositivo da coletiva o delegado regional de Polícia Judiciária, Sávio Pinzon, o presidente do inquérito e delegado-chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, João Marcelo Shoa. As perguntas serão feitas conforme o cadastramento feito por ordem de chegada. Para uso da palavra, o delegado regional de Polícia Judiciária, Sávio Pinzon. Bom dia a todos. A operação teve por objetivo o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão relacionado a uma investigação que tem por objeto investigar crimes relacionados à prática de câmbio de maneira ilegal, ou seja, em desacordo com as normas do Banco Central e adotando um modus operandi já conhecido, que é o dólar cabo e também câmbio paralelo, né? Dólar cabo é a remessa de dinheiro para o exterior fora do controle estatal, fora do controle dos órgãos brasileiros. E o dólar paralelo seria realizar operações de câmbio em desacordo com as normas do Banco Central. Então, a operação de hoje teve por objetivo o cumprimento desses mandados. A partir da análise do material apreendido, as investigações irão continuar para verificar se há outros envolvidos, para verificar real destino desses valores e se há outras pessoas envolvidas que tinham interesse em enviar valores oriundos de prática criminosa para o exterior. Só um momento, as perguntas vão ser ao final, tudo bem? Primeiro o doutor Shoa vai explicar mais. Bom dia a todos. Então, como o delegado Sávio adiantou, a operação Papel Carbono ela foi iniciada a partir de uma abordagem realizada por policiais federais no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, em novembro de 2019. Na ocasião, o investigado tentou embarcar em um voo com destino a São Paulo, transportando uma mala com a quantia de R$150 mil em espécie. O que chamou a atenção da equipe na ocasião é que o dinheiro estava encoberto por revistas, jornais e papéis de carbono. Essa situação levantou suspeitas de que esse dinheiro pudesse ser de origem ilícita, afinal, é simples a possibilidade de você fazer uma transferência eletrônica, né? Então não haveria motivo para ele correr esse risco de transportar uma mala com dinheiro em espécie. A partir daí foi instaurado o inquérito policial para apurar o crime de lavagem de dinheiro e, dentre as primeiras diligências, nós identificamos que o investigado gerenciava, por intermédio de uma casa de câmbio, operações de câmbio não autorizadas. Apesar dele possuir a autorização do Banco Central, ele desenvolvia as atividades paralelas. Então, o câmbio paralelo, como o doutor Sávio colocou, é nada mais do que a troca de moeda estrangeira sem a devida documentação e sem o recolhimento de impostos, especialmente o IOF, o Imposto de Operações Financeiras. E, da mesma forma, com o aprofundamento da investigação, foi identificado que ele também realizava operações de dólar cabo. O dólar cabo é uma espécie de evasão de divisas, em que a pessoa disponibiliza, promove a saída ou a entrada de valores sem o conhecimento dos órgãos de fiscalização, em especial o Banco Central. Esse tipo de conduta é normalmente procurada por pessoas que possuem domicílio fiscal no Brasil e, de alguma forma, possuem dinheiro, seja ele em espécie ou em contas, e precisam fazer a saída desses valores sem que tenham conhecimento dos órgãos de fiscalização, sem que tenham pagamento de impostos. Normalmente está atrelado a
dinheiro, né, de origem ilícita. Então, essa pessoa ela procura um doleiro, esse doleiro age como intermediário e ele, a partir da sua rede de contatos, consegue fazer, né, a saída desses valores para outros países. Há indicativos, por exemplo, de que o doleiro investigado tenha contas em países como a República Dominicana, a China e os Estados Unidos. Então, a operação visa cumprir 5 mandados de busca e 1 de prisão preventiva. Até o momento já foi apreendido bastante quantidade de dinheiro em espécie. Ainda não conseguimos finalizar a contabilização desses valores em razão da grande quantidade de dinheiro que foi encontrada. Mas assim que nós tivermos essa informação, a gente vai divulgar para a imprensa. Vamos às perguntas. Onda Digital. Muito bom dia, delegado. Gostaria de saber quem é o doleiro, o nome dele, e também há quanto tempo eles já faziam isso, além dos materiais apreendidos. Então, com relação a nomes de investigados, em razão do direito à intimidade, a gente não pode fazer a divulgação desses nomes no momento. Mas o que eu posso adiantar é que essa casa de câmbio e esse doleiro, eles já foram alvos de investigações no passado, especialmente há 20 anos, na Operação Farol da Colina, que ocorreu em 2004, que também apurava um esquema de evasão de divisas de âmbito nacional. Então, mesmo 20 anos depois, o modus operandi aparentemente permanece, né, na atuação desse doleiro no estado do Amazonas. CM7. Doutor, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 1 mandato de prisão preventiva. Esse mandato de prisão foi realizado aqui na cidade de Manaus e durante esse esquema criminoso, quanto mais ou menos foi estimado que já foi movimentado aqui na capital amazonense? Sim, foi cumprindo o mandado de prisão preventiva em Manaus. O relatório de auditoria que nós temos na investigação foi apresentado pelo Banco Central. Ele indica que, ao menos desde 2016, houve a movimentação de 114 milhões de dólares de forma atípica, né? Ou seja, à margem do sistema financeiro. Então, esse foi o valor que foi apontado como irregular e, a partir daí, nós solicitamos, né, o sequestro e a indisponibilidade de bens e a Justiça Federal determinou o bloqueio no valor de 428 milhões. Existem outras pessoas no bojo da investigação, inclusive funcionários da Casa de Câmbio, mas, nesse momento, né, numa primeira fase, nós decidimos focar no doleiro, que é quem realmente gerenciava a Casa de Câmbio. TV Encontro das Águas. Queria entender sobre a situação em 2019 no aeroporto. Ele chegou a ser preso, foi solto, o que aconteceu? Nessa situação, no momento em que um passageiro tenta embarcar no voo aqui, né, saindo do Aeroporto Internacional de Manaus, seja com uma bagagem que ele despacha, seja uma bagagem que ele traz consigo, ele é submetido ao raio-x. Então, ele tentou, né, passar pelo raio-x com essa mala. No momento em que foi visualizado pelos APACs que havia a possibilidade de que houvesse conteúdo, né, moeda, dentro da mala, foi acionada a Polícia Federal, que possui policiais em plantão no aeroporto. A equipe, então, se deslocou até o local, solicitou a ele que fizesse a abertura da mala e, na ocasião, foi identificado, né, que o dinheiro estava no envelope pardo, coberto por revistas e papéis de carbono. Na ocasião, ele não foi preso porque, a princípio, transportar dinheiro não é crime. Porém, a forma como ele ocultou esses valores chamou a atenção da equipe. Então, foi feita a apreensão do dinheiro e instaurado o inquérito para apurar o crime de lavagem. Afinal, como eu disse, não é comum, né, ainda mais atualmente, inclusive com o Pix, apesar de que na época não existia, que você faça o transporte de altas quantias em malas, podendo correr o risco de sofrer um assalto ou coisas do gênero. Vamos lá. Revista Cenário. Os 5 outros mandados de busca e apreensão, eles foram em relação a quem? Qual o papel dessas pessoas no esquema? E esse valor de 114 milhões de dólares, ele é oriundo de onde? Os mandados foram cumpridos em casas de câmbio, nas lojas, né, do investigado. 3 delas, aqui em Manaus, uma em São Paulo, na capital, e o 5º mandado foi na própria casa do investigado, né?
Esses 114 milhões foram apontados pelo Banco Central como os valores que ele transacionou de forma irregular. Qualquer operação de câmbio precisa ser comunicado ao Banco Central. Só que ele se utilizava de alguns artifícios para informar a venda ou a compra de moeda estrangeira. Por exemplo, ele realizava operações simuladas. O Banco Central identificou que ele adquiriu e vendeu moeda estrangeira a pessoas com CPF falecidas, né? Então, isso é uma situação em que você nitidamente está produzindo um documento falso. Outro muito comum que foi identificado pelo Banco Central foram o fato das operações terem sido realizadas para pessoas que não residem nos locais onde a empresa funciona e nem nas suas correspondentes cambiais. Assim como venda de moeda em valores quebrados, diferente de 0 e 5, que é muito incomum. Então, a partir daí, diante desse relatório e do pedido da Polícia Federal, foi determinada a suspensão das atividades dessa casa de câmbio e de 38 correspondentes cambiais pelo prazo de 180 dias, até que seja apurada, né, a participação da forma como foi realizado essas condutas criminosas. O imediato. O senhor falou a respeito de que a pessoa que foi presa hoje, ela teria também sido alvo... Estou levando para você mais informações sobre a investigação de um doleiro aqui no Amazonas por movimentação ilegal de 114 milhões de dólares fora do sistema financeiro nacional. Não posso afirmar exatamente, porque essa informação, no momento, eu não tenho aqui. Então, prefiro não responder sua pergunta. Também contra o Eu só exato. quero saber quais são os crimes que ele vai responder. Ele vai responder a crimes de evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, entre outros previstos no crimes do Sistema Financeiro Nacional. A Polícia Federal agradece a presença de todos e está encerrada a coletiva. Agora a gente vai dar levando para você informações. O delegado Sávio Pison, delegado regional da Polícia Judiciária, e também o delegado João Marcelo Shoa, da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros. A gente dá para você essas informações sobre a Operação Papel Carbono, deflagrada aqui em Manaus e também no estado de São Paulo nessa terça-feira. Todos os detalhes sobre a operação da Polícia Federal você também confere acessando o cm7brasil.com. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. As imagens são de Ítalo Cardoso. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.